A farsa da decadência tropical. Como a verdade do Brasil resplandeceu. Um vídeo alegando que o Brasil é um território em frangalhos, sujo e atrasado, circulou amplamente no exterior. A fonte eram canais de marketing digital e programas de televisão do Japão. O programa afirmava categoricamente que a imagem do Brasil limpo, eficiente e cheio de calor humano era uma mentira deslavada. Com um tom de escárnio, exibiu imagens de ruas caóticas, barracas de rua aparentemente insalubres e banheiros públicos deteriorados, alegando que este era o dia a dia nos centros urbanos como São Paulo ou Rio de Janeiro. À primeira vista, isso parecia ser apenas uma diferença no grau de desenvolvimento entre as nações. No entanto, uma análise fria do conteúdo revela um enorme sentimento de estranheza. O vídeo era segmentado, as explicações eram unilaterais e podiam ser claramente identificadas como cenas que dificilmente se enquadravam na rotina. Uma jovem universitária japonesa, movida por um senso de justiça patriótica incentivado pela mídia, decidiu agir. Ela disseminou essas informações pelo mundo. Contudo, o que a esperava não era admiração, mas sim o escárnio global e críticas implacáveis. Por que essa discrepância monumental? O que realmente acontece entre a realidade brasileira e a imagem fabricada? Este documentário detalhará o modo como a mídia específica manipulou a reportagem e a face real do Brasil que o mundo viu, combinando a explicação com os comentários de internautas estrangeiros. Se você assistir até o final, certamente entenderá por que a mentira, ao ser desmascarada, fez a verdade brilhar ainda mais forte. A fabricação e a reportagem parcial da mídia sobre o Brasil. Um determinado veículo de mídia online japonês veiculou um especial, declarando que a imagem de um Brasil limpo, cortês e com a melhor paisagem que é o seu povo era uma farsa colossal. Desde o início, o programa utilizou uma linguagem forte, negando a civilidade brasileira para instigar a emoção do público. A intenção dos produtores era clara: não transmitir fatos, mas sim estereotipar o Brasil como um lugar decadente e caótico. Primeiramente, colocou em evidência as áreas de pedestres de grandes metrópoles. Imagens mostravam calçadas com sacolas plásticas e copos de refrigerante descartados, com as ruas filmadas parecendo abandonadas. A narração afirmava que essa era a cena cotidiana nas áreas centrais do Brasil. Essa era uma tática para induzir o público a acreditar que o Brasil era sempre uma cidade suja. No entanto, o vídeo escondia um fato crucial. As filmagens utilizadas eram capturadas nas manhãs seguintes a grandes eventos, como o Carnaval ou a virada cultural, situações excepcionais de acúmulo temporário de lixo, mas foram transmitidas como a paisagem diária. Ao omitir o contexto, essa estrutura criava deliberadamente a desinformação. Em seguida, o programa exibiu imagens de um estádio de futebol brasileiro, onde as arquibancadas estavam cobertas de resíduos, como copos e embalagens de lanches. Os comentaristas do programa ridicularizaram, afirmando que os brasileiros eram um grupo que carecia de civilidade. Conectar uma cena específica de uma instalação de entretenimento à moral da população é uma lógica extremamente grosseira. Apresentar um cenário de um espaço atípico, como um estádio após um jogo frenético, como se fosse o semblante de toda a sociedade, demonstra total desonestidade jornalística. O próximo alvo de crítica foi o sistema de transporte rápido brasileiro, como o metrô de São Paulo ou o BRT de Curitiba. O programa mostrou a limpeza das cabines sendo concluída em um tempo extremamente curto. Ao ver isso, eles concluíram que não era eficiência, mas sim pura superficialidade, sugerindo que a conclusão rápida do trabalho era por si só um problema. Além disso, alegaram que migalhas nos assentos eram um viveiro de bactérias. Contudo, eles não apresentaram nenhuma evidência ou prova concreta para suas alegações. O tratamento dado à infraestrutura urbana também foi extremo. O programa apresentou ruelas históricas e casas antigas, possivelmente do centro de Salvador ou do Pelourinho, descontextualizadas como a realidade da vida comum. Na verdade, eram apenas imagens de um pequeno número de distritos antigos, preservados por seu valor histórico, e não representavam o panorama de toda a cidade. Sua rica cultura era completamente ignorada. As famosas feiras de rua brasileiras
também se tornaram um alvo perfeito. O programa as descreveu como locais insalubres, usando óleo reaproveitado, e até adicionou uma narração, afirmando que os vendedores manuseavam comida diretamente com as mãos sujas após tocarem dinheiro. Isso foi claramente projetado para causar uma forte sensação de repulsa no público. Mais uma vez, não havia vestígios de qualquer checagem de fatos sobre essas informações. A conclusão já estava pré-determinada pela combinação de imagens e narração. O mais ultrajante foi o tratamento dado à cultura dos banheiros no Brasil. O programa alegou que o Brasil ainda utilizava predominantemente banheiros públicos antigos e sem cabines adequadas. O objetivo era implantar a ideia de que o Brasil era uma área atrasada com infraestrutura obsoleta. Em contraste, o programa enfatizou as avançadas instalações sanitárias das grandes cidades japonesas, adotando uma estrutura que instigava a sensação de superioridade. Essa série de reportagens não foi um mero mal-entendido ou falta de conhecimento. Foi um conteúdo claramente editado com intenção maliciosa. Existia uma cultura dentro da mídia de que, ao produzir conteúdo depreciativo sobre o Brasil, ganharia audiência e curtidas patrióticas. Era um sistema de produção que priorizava o sensacionalismo em detrimento da verdade. O resultado foi a justaposição arbitrária de imagens de tempos e lugares diferentes, apresentada ao público como uma realidade coesa. Através de um meio influente, a população foi doutrinada com uma imagem distorcida do Brasil, uma estrutura onde eles próprios representavam o progresso e o outro era uma entidade inferior. No entanto, a imagem do Brasil retratada pelo programa diferia enormemente da realidade. Era uma imagem fabricada, montada convenientemente, extraindo e exagerando partes para servir a um propósito. Então, como é o Brasil, na verdade? O momento em que a garota que queria salvar o mundo foi exposta publicamente. Ryo, a universitária japonesa, cresceu com a voz de pensamento tradicional. Em sua casa, a conversa sobre a suposta inferioridade do Brasil era comum. O Brasil era um lugar caótico e sujo, longe de ser invejável. Esse valor, sob o disfarce de educação, era incutido nela como uma verdade inquestionável. Negar o Brasil não era uma ideologia para Ryo, mas sim uma premissa que devia ser seguida, algo tão natural quanto o ar que respirava. Ao entrar na universidade, Ryo começou a sentir uma distância sutil em relação aos amigos que haviam feito intercâmbio ou viajado para o Brasil. Seus amigos trocavam fotos de viagens, falando alegremente sobre a cultura vibrante, as paisagens e a culinária das feiras de rua. Toda vez que via isso, uma ansiedade indescritível crescia no coração de Ryo. Por que louvar um lugar que roubava o prestígio de sua própria nação? Essa pergunta inchou em sua mente. Ela acreditava firmemente estar do lado certo, e o sorriso ingênuo de seus colegas era, em seus olhos, insuportável. Foi nesse momento que ela viu o tal programa. O programa negava veementemente a higiene e o ambiente de vida no Brasil, afirmando que a avaliação positiva era uma mera ilusão. Ryo assistiu à tela, acenando vigorosamente com a cabeça. Claro, eu não estava errada. Essa sensação de alívio se espalhou. A certeza de que o Brasil era atrasado tornou-se definitiva graças ao programa. Em seguida, um novo sentimento surgiu. A missão distorcida de que precisava contar a verdade ao mundo. Se ela não agisse, muitos continuariam a ser enganados. Essa mentalidade de heroína trágica impulsionou sua ação. Ryo extraiu segmentos do programa e começou a adicionar legendas em inglês. Ela ficou debruçada sobre o computador até tarde da noite, editando o vídeo para denunciar o mundo. O vídeo final foi postado com um título chocante: A Verdade Sombria do Brasil. Ela planejava usar este vídeo para abrir os olhos do público global. O vídeo foi enviado a sites e fóruns internacionais. A mente de Ryo se encheu de visões de louvor. Ela estava convencida de que seria elogiada como uma jovem corajosa, recebendo gratidão e apoio. No entanto, a realidade foi cruel. Dias depois, as reações na seção de comentários eram o oposto do que ela imaginava. Os primeiros a comentar foram mochileiros que viajavam pelo mundo, acusando-a de espalhar notícias falsas grosseiras. Eles começaram a descrever suas experiências reais no Brasil.
Não consigo pensar em outro lugar mais limpo e seguro do que o metrô de São Paulo ou o BRT de Curitiba. Tais vozes vieram em cascata. Alguém apresentou fatos concretos. As áreas de pedestres podem ficar lotadas à noite, mas as equipes de limpeza e as lojas varrem tudo. As estações de metrô são incrivelmente limpas. Até a regra de não comer e beber é estritamente seguida. Em quantos lugares no mundo uma mulher pode voltar sozinha de bicicleta pública à noite sem medo? As dúvidas sobre a boa segurança foram incessantes. A discussão finalmente se voltou para a cultura dos banheiros. Os banheiros nas estações de metrô são de nível mundial. Muitos lugares têm até instalações modernas. Quem fez essa crítica sequer esteve lá. Comentários ácidos se multiplicaram. Uma postagem chegou a fazer uma comparação humilhante. Se o Brasil está atrasado, a maioria dos países do mundo está na Idade da Pedra. Rio parou os dedos na frente da tela. Ela percebeu que, embora quisesse refutar, não conseguia apresentar uma única prova sólida. As informações em que acreditava desmoronavam diante da realidade da experiência prática. O que ela pensava ser um ato de justiça tornou-se uma prova de ignorância. Ela poderia ter fugido se apagasse o vídeo, mas o fato de já ter se espalhado pelo mundo era irreversível. A percepção de que a mídia em que confiava estava apenas a usando e que seu ato de boa-fé era, na verdade, apenas uma ferramenta para denegrir os outros, atingiu Rio. Ela finalmente entendeu que não havia espalhado a verdade, mas sim a mentira. Rio desabou em lágrimas na frente da tela. Não havia raiva nem ressentimento, apenas um profundo desespero. Este incidente não foi apenas o fracasso de uma pessoa. Tornou-se um símbolo pungente de que a responsabilidade também recai sobre aqueles que consomem e acreditam na informação. E a partir desse momento, a realidade do Brasil foi exposta ainda mais concretamente. A anormalidade chamada cotidiano brasileiro. O Brasil, retratado na reportagem fabricada, estava em total contraste com a realidade. O Brasil real constrói silenciosamente no seu dia a dia as razões pelas quais continua a ser elogiado pelo mundo. Em primeiro lugar, o mais simbólico é o sistema de limpeza de ruas e transportes públicos. A limpeza do metrô e dos BRTs brasileiros não é mantida apenas por uma autoridade coercitiva. A regra de não comer ou beber é rigorosamente seguida espontaneamente pela população. Quase não há lixo nas cabines. Essa consciência de manter o ambiente público está enraizada, não por ordem, mas por um senso de comunidade. As áreas comerciais mais movimentadas, com o aumento do turismo, reforçaram seus sistemas de limpeza. Isso não é uma história de dias especiais, é o cotidiano repetido no Brasil. O mesmo se aplica aos estádios de futebol. Após a saída da torcida, muitos fãs levam seu próprio lixo. A equipe de limpeza começa imediatamente, recolhendo cuidadosamente os resíduos. A limpeza não é apenas uma faxina, é vista como preparação para os visitantes do dia seguinte. Na manhã seguinte, o local retorna a um estado de limpeza, como se a histeria do dia anterior fosse uma miragem. A limpeza do transporte de alta velocidade também é uma área frequentemente mal interpretada no exterior. A limpeza rápida não é de forma alguma um trabalho apressado. É uma técnica profissional de equipes minuciosamente treinadas. Os trabalhadores dominam os movimentos e as responsabilidades por segundo, repetindo ações sem desperdício de tempo. Girar assentos, trocar encostos de cabeça, varrer o chão e recolher lixo. Esse processo é reproduzido com a mesma qualidade em qualquer cabine. Isso, em si, é uma especialidade. Ao falar da cultura de higiene brasileira, é impossível ignorar os banheiros de estações e shoppings. Os banheiros públicos no Brasil melhoraram imensamente nos últimos anos. Especialmente nas estações de metrô, eles são equipados com indicadores de uso e são limpos com frequência. Muitos shoppings possuem alta tecnologia, garantindo ventilação e privacidade. As imagens de banheiros públicos antigos e obsoletos usadas na reportagem eram, em sua maioria, fotos antigas de áreas remotas ou prestes a serem reformadas e não refletiam a realidade atual do Brasil. Viajantes do mundo que veem os banheiros dos metrôs brasileiros não escondem sua surpresa, classificando-os como espaços extremamente limpos e convenientes.
Surpreendentemente, essa consciência de higiene é mantida também na gastronomia. As pequenas lanchonetes e feiras de rua brasileiras têm recebido alta avaliação de guias gastronômicos internacionais nos últimos anos. Não é apenas o sabor, mas o próprio ambiente de preparo que se tornou um ponto de confiança. As inspeções sanitárias são rigorosas. A origem e o armazenamento dos ingredientes são verificados. Mesmo em barracas de rua, o manuseio de alimentos cozidos é monitorado para prevenir contaminação. Os vendedores lavam as mãos repetidamente ou usam luvas, mantendo a limpeza meticulosamente. O fato de as barracas não terem paredes e estarem sempre à vista do público significa que qualquer relaxamento ou descuido é proibido. A limpeza no Brasil não é estabelecida apenas por equipamentos especiais, mas é mantida silenciosamente pelo acúmulo da consciência e dos hábitos das pessoas. A imagem de um Brasil sujo, retratada na reportagem Fabricada, desmorona diante dessa realidade. As ações que acontecem naturalmente no dia a dia são a verdadeira face do Brasil que é admirada pelo mundo. Em seguida, entra em cena uma figura que compreendeu profundamente essa diferença através da experiência em primeira mão. O momento em que a mentira e a realidade se confrontam à mesa, Antoine Dubois, um chefe e crítico gastronômico francês, coloca a alimentação no centro de sua vida. Para ele, cozinhar não é apenas desfrutar do sabor. Onde o ingrediente cresceu? Em que ambiente foi preparado? Qual é a consciência do preparador? Ele acredita que um prato só está completo quando todos esses contextos estão incluídos. Júlia, a filha de Antoine, estava entusiasmada. Ela nutria uma forte admiração pelo desenvolvimento tecnológico do Japão, influenciada por vídeos online. Vendo as cidades modernas e a sensação de tecnologia por trás da tela, ela achava o Japão incrivelmente atraente. Depois de conversar, eles decidiram viajar para a Ásia. No primeiro dia na Grande Tóquio, eles foram a um lugar de alta reputação. No entanto, a expectativa começou a desmoronar no momento em que entraram no restaurante. O tratamento dos funcionários era frio, sem calor humano ou consideração pelos clientes. Os ingredientes ficavam em temperatura ambiente na bancada da cozinha e a tábua de corte estava marcada de forma que mal podia ser chamada de limpa. O momento decisivo foi quando um funcionário, após manusear dinheiro, pegou um bolinho de arroz com a mesma mão. Antoine ficou sem palavras. Olhando em volta, ele viu clientes se esbarrando e gritando. Em vez de um espaço para desfrutar da comida, parecia um campo de batalha desprovido de calma. A expectativa no rosto de Júlia desapareceu gradualmente. Naquela noite, de volta ao hotel ao ligar a TV, eles viram um programa japonês que criticava as feiras de rua brasileiras. O conteúdo declarava que as barracas de rua no Brasil eram as piores do mundo, com ingredientes não frescos e vendedores anti-higiênicos. Antoine aceitou o conteúdo sem questionar. A cena que ele havia testemunhado naquele dia havia embotado seu julgamento. Será que o Brasil, culturalmente próximo, também é assim? Essa ansiedade se espalhou em seu coração. A paixão do chefe esfriou instantaneamente. Ele sentiu que a comida de rua em grandes partes do mundo era algo perigoso. Apesar disso, o roteiro da viagem era imutável. Dias depois, eles seguiram para o Brasil. Ao chegar, o estado de alerta de Antoine não havia desaparecido. Embora a aparência fosse agradável, a dúvida persistia. O que será que esconde por trás? O primeiro lugar que visitaram foi um restaurante de culinária regional em Minas Gerais. Ao abrir a porta, a atmosfera mudou. O local estava impecavelmente arrumado. Até os cantos, o chão e os talheres brilhavam. O serviço era gentil e caloroso. Em cada gesto, sentia-se a paixão da hospitalidade, como se fosse a execução natural de um calor humano acumulado ao longo dos anos. Ao provar o prato de feijão tropeiro e carne seca que lhe foi servido, Antoine ficou momentaneamente sem palavras. Não havia temperos excessivos. Apenas o sabor da própria matéria-prima se espalhou suavemente. Havia ali um extremo respeito pelo ingrediente. O contraste entre a ansiedade e o caos que sentiu no Japão e a ordem e a segurança que testemunhou no Brasil era muito grande. Antoine refletiu sobre no que ele havia acreditado.
imagens fabricadas na internet, histórias misturadas com intenções políticas. Por causa disso, ele quase perdeu um dos grandes prazeres de sua vida. Ele refletiu profundamente. A comida é construída sobre a confiança, e o que destrói essa confiança é a informação distorcida. Através de sua experiência no Brasil, Antoine ganhou a convicção de que a verdade deve ser confirmada com os próprios olhos e que a limpeza e a honestidade estavam profundamente enraizadas na cultura local. Essa viagem tornou-se um ponto de inflexão que mudou os valores de ambos. Depois que a mentira desmoronou, em que se deve acreditar? Durante sua estadia subsequente no Brasil, um medo persistiu em Antoine, uma ansiedade irracional sobre as feiras de rua e os botecos. As imagens que ele tinha visto no vídeo permaneciam teimosamente fora do alcance da razão. Mas ele decidiu não fugir desse medo. Se eu não confirmar com meus próprios olhos, não tenho o direito de julgar. Com esse pensamento, ele decidiu visitar propositalmente uma famosa feira noturna no Nordeste. Naquela noite, Antoine parou em frente a uma barraca movimentada. No instante em que parou, seus passos foram interrompidos involuntariamente. À sua frente, a bancada de aço inoxidável estava limpa e polida. Não havia vestígios de sujeira oleosa. Isso não se parecia em nada com o cenário caótico que ele imaginava. O vendedor habilmente pegou os ingredientes com luvas antes de receber o pedido. O movimento não era hesitante, transmitindo o hábito incorporado. Utensílios de cozinha estavam organizados e os ingredientes gerenciados em um refrigerador. Não havia um único elemento à vista que causasse ansiedade. Uma porção quente de acarajé e vatapá foi servida. Antoine pegou os talheres. No momento em que deu a primeira mordida, lágrimas silenciosas escorreram de seus olhos. O sabor era puro, temperado na medida certa, e a massa se desfazia na boca. Havia ali uma delicadeza inacreditável para uma comida de rua. Não havia compromisso ou desculpa no sabor. Por que é possível alcançar tal nível? Quando Antoine perguntou, o vendedor respondeu brevemente com um sorriso tipicamente brasileiro. Temos que ter cuidado com o que servimos, né? É a nossa vida. Se fizermos algo errado, como faremos negócio amanhã? Temos que fazer algo que nós mesmos comeríamos e que serviríamos à nossa família sem problemas. Essa frase expressou sucintamente o espírito prático dos comerciantes brasileiros. O medo que Antoine carregava era infundado. Dias depois, ele começou a investigar os vídeos que alegavam falta de higiene. Ele descobriu que muitas das imagens consideradas problemáticas eram colagens de outras regiões do Sudeste Asiático ou fotos antigas de décadas atrás. Imagens de diferentes épocas e locais foram justapostas e disfarçadas como se fossem o cotidiano brasileiro. Ao mesmo tempo, uma grande mudança ocorreu no coração de Rio. Ela percebeu que a mídia e a educação em que ela acreditava a haviam enganado em busca de audiência e objetivos políticos. O fato de que seu ato de justiça foi, na verdade, manipulado para o benefício de alguém, abalou seus valores em sua essência. Rio compreendeu que, ao invés de transmitir a verdade ao mundo, ela estava apenas espalhando mentiras. Ela também percebeu que nunca havia se dado ao trabalho de confirmar os fatos com seus próprios olhos. Ela decidiu reorientar sua vida não para acreditar na verdade que lhe foi incutida, mas para acreditar na realidade que ela própria confirmasse. Ryu resolveu solicitar um visto e viajar sozinha para o Brasil. Embora o processo fosse complicado, era uma jornada para rejeitar as lentes distorcidas e ver apenas a realidade. Essa série de eventos não apenas destacou as qualidades do Brasil. Ela levantou uma questão crucial para todos nós que vivemos na sociedade da informação. A informação na internet ou na TV nem sempre é a verdade. Imagens sensacionalistas ou frases fortes são por vezes usadas para despojar a capacidade de pensar. O dualismo, óbvio, entre o bem e o mal, faz com que as pessoas parem de duvidar e refletir. Como resultado, as pessoas passam a acreditar facilmente em realidades que nunca viram com os próprios olhos. Esta reportagem fabricada, que tentou denegrir o Brasil, produziu um resultado irônico. As pessoas começaram a se perguntar como era a verdade. O espelho que tentaram cobrir com lama, ao ser limpo, brilhou mais intensamente do que antes.
A limpeza, o calor humano e a conveniência do Brasil, usando a reportagem fabricada como catalisador, espalharam-se pelo mundo. A mentira maliciosa inevitavelmente estrangula o pescoço de seu próprio emissor. Por outro lado, as pessoas que entraram em contato com a verdade não serão mais enganadas pela mesma mentira. Vivemos em meio à informação e, por isso, o que escolhemos acreditar molda drasticamente nossas vidas. Tocar a verdade com os próprios olhos. Essa é a única bússola para navegar pelo mundo. O restante do texto original, que consiste em comentários de usuários, seria traduzido literalmente e mantido para manter a simetria de conteúdo e comprimento, preservando a conclusão do narrador sobre a importância da verificação pessoal da informação. Comentários estrangeiros, tradução e adaptação. Para ser honesto, antes de assistir a este vídeo, eu pensava que o Brasil era como outras áreas em desenvolvimento da América Latina. Mas ao recordar a experiência real de viagem, o conteúdo está bastante próximo da realidade. Especialmente a limpeza do metrô, fiquei realmente chocado. Não havia nem vestígios de goma de mascar. Embora o vídeo tenha muitos pontos convincentes, sinto que ele exalta um pouco demais o Brasil. No entanto, a crítica sobre a distorção da percepção humana pela mídia fabricada é muito importante. Isso é um fato. A limpeza e a cortesia no Brasil não são performances para turistas. É o modo de vida deles. Quando o caminhão de lixo chega, todos fazem fila para jogar o lixo. E a música? Isso não se vê no meu país. Este vídeo explica claramente a verdade por trás daquela estranheza. A parte sobre os banheiros públicos no Brasil foi muito pertinente. Fiquei realmente surpreso na primeira vez que usei o banheiro na estação de metrô. Era gratuito, limpo e tinha papel higiênico. Percebi novamente que o lado bom do Brasil está nesses detalhes. Eu entendo o que você quer dizer, mas sinto que está um pouco exagerado. Todo lugar tem seu lado bom e ruim, mas a explicação clara da estrutura das fake news é louvável. É importante não aceitar tudo cegamente. A conveniência e a ordem do Brasil já estão completas como cultura. Não é o esforço de uma pessoa, mas o acúmulo de toda a sociedade. As histórias sobre as feiras de rua e a limpeza descritas no vídeo também coincidem com a minha experiência real. A feijoada é deliciosa. Entendi claramente por que o Brasil é confiável. Embora eu ache que todo lugar tem cantos limpos e sujos, é perigoso tirar conclusões sobre o todo com base em uma experiência parcial. Mas este vídeo me fez refletir sobre a forma como recebo informações, o que é valioso. A história de Ryu é dolorosa. O patriotismo, quando combinado com informações erradas, pode ser muito perigoso. Eu também costumava aceitar tudo o que os canais de marketing diziam. Isso não é problema dos outros. Acho que este vídeo, mais do que falar sobre o Brasil, ensina a processar informações. Eu tinha ouvido que as feiras de rua no Brasil eram sujas. Mas quando fui, foi o oposto total. Na verdade, por ser tão aberto, não há espaço para irregularidades. Senti que minha própria experiência foi bem organizada depois de assistir ao vídeo. Assistir a este vídeo e a impressão de que o Brasil é excelente certamente permaneceu forte. Por outro lado, na comparação entre as nações, acho que é necessária uma perspectiva mais cautelosa. No entanto, o ponto de que a reportagem pode influenciar a vida e o julgamento das pessoas é de fato profundo. Além da surpresa com a limpeza e o calor humano brasileiro, muitas vozes destacaram a importância de duvidar da informação. Ao mesmo tempo, houve opiniões ponderadas de que as comparações devem ser cautelosas. Este incidente não é sobre quão superior o Brasil é. O que deve ser verdadeiramente transmitido é a realidade de como a informação é fabricada e como ela é recebida. Imagens recortadas e linguagem que incita a emoção podem facilmente desviar o julgamento das pessoas. Quanto mais forte o senso de justiça, mais difícil é, por vezes, perceber essa armadilha. Por isso, o importante é a atitude de confirmar com os próprios olhos, em vez de depender das palavras dos outros. O fato que você vê, toca e sente, esse é o eixo inabalável do julgamento. O espelho que tentaram cobrir com lama reflete a verdade mais claramente do que antes, ao ser limpo. As mentiras, mesmo que enganem temporariamente, acabarão por ser desmascaradas. Vivemos cercados de informação.
Justamente por isso, o que escolhemos acreditar influenciará drasticamente a vida. Mais tada, Numa Gentus, fim.